Bom dia, hoje é dia 18 de maio de 2022. Nós estamos reunidos para a segunda reunião de alocação de água dos sistemas hídricos Seraíma e Poço do Magro. Às 9 horas e 23 minutos, a reunião está começando. Meu nome é Edgar Machado, sou servidor da Agência Nacional de Águas e Saneamento. E vou fazer a mediação aqui dessa reunião de alocação de água. Conforme os procedimentos, né, essa é a segunda reunião, nós vamos fazer uma recapitulação breve aqui do que foi discutido, apresentado na primeira reunião. Em seguida, nós abriremos para os eventuais manifestações. E após a discussão, a gente retoma para fazer a redação dos termos de alocação de água para o ciclo 2022-2023, nesses sistemas hídricos mencionados, Seraíma e Poço do Magro. Eu vou iniciar a reunião fazendo uma chamada nominal dos presentes, e aí eu peço que a pessoa informe o nome e a entidade que está representando. O primeiro aqui na minha lista é o Gabriel Cotrim. Por favor, Gabriel. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel, estou representando o Centro Universitário UniFG, aqui na cidade de Guanambi. Obrigado, Gabriel. Hudson Faria. Bom dia, Hudson Caldeira de Faria, engenheiro agrônomo, chefe do escritório local da Codevasf em Guanambi. Presente. E aí com você, Hudson, ao lado, quem está? Marco Antônio Fraga da Silva, presidente da Cooperativa dos Irrigantes Seraíma. Obrigado. João Batista. Bom dia a todos. Eu sou o João Batista, eu sou técnico do INEMA, trabalho aqui no posto avançado de Guanambi. Obrigado, João. Pedro Viana. Bom dia, Pedro Viana Costa, representando os pequenos irrigantes em torno aí da barragem do Poço do Magro, da bacia. Então, só para lembrar aqui, na reunião passada, houve um problema aqui, eu não tive possibilidade de participar da reunião, viu? Peço desculpa aí, mas hoje a gente está aqui para estar somando com vocês. Obrigado, Pedro. Nós vamos fazer uma breve recapitulação aqui da reunião anterior. Na sequência, depois do Pedro, temos a Secretaria de Agricultura de Guanambi. Bom dia a todos. Aqui é Vanderlei Florencio dos Santos, produtor do período irrigado de Seraíma e secretário de Agricultura. Bom dia a todos. Luzinaldo Corrêa Costa, engenheiro agrônomo, funcionário da Prefeitura de Guanambi e da Secretaria de Agricultura. Obrigado, Luzinaldo. Silvia Cristina. Bom dia a todos. Silvia Cristiane, da Coordenação de Recursos Hídricos, girando o INEMA de Salvador. Obrigado, Silvia. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para colocar a apresentação. Eu peço que vocês confirmem se já está aparecendo, tá? Estão todos visualizando a apresentação? Perfeito. Obrigado. Vamos lá. A pauta da reunião, que já discutimos na primeira reunião, né, foram a apresentação dos compromissos e das ações que foram firmadas no ciclo 2021-2022. Foram apresentados os cenários para o ciclo 2022-2023. Dentro dos cenários, eu fiquei de trazer um terceiro cenário para o açude de Poço do Magro, justamente para atender aos irrigantes
do entorno ali em sua na totalidade dos usos, né? Uma vez que a estimativa que nós tínhamos anterior, ela dava conta de 30 hectares, e aí nós recebemos as contribuições do pessoal no processo de marco regulatório, e o valor estimado hoje de área irrigada no entorno ali, ele chega a 53 hectares. Então, nós fizemos um terceiro cenário agora, prevendo atender aos usuários do entorno na capacidade máxima de atendimento ali que eles necessitam. Depois nós vamos conversar um pouco sobre a comissão de acompanhamento da alocação, caso haja necessidade de alguma alteração em sua composição. Algumas pessoas que estão na comissão aí nem apareceram na reunião esse ano, caso, por exemplo, de representantes da Embasa. E, por fim, nós vamos fazer a redação do documento, termo de alocação de água, que é onde serão formalizadas as vazões que forem alocadas e também os compromissos a serem pactuados nesse ciclo de 2022 até 2023. Né? Então, começando, tanto o açude Seraíma quanto o açude Poço do Magro, eles estão numa condição bem confortável, né, de água. Ambos estão com... O Seraíma está com cerca de quase 48 milhões de metros cúbicos, e o Poço do Magro com cerca de 31 milhões. O Poço do Magro, inclusive, chegou a verter um pouco. E isso nos coloca numa situação bastante confortável dentro do estado hidrológico verde, né? E no estado hidrológico verde, a gente sabe que pode atender aí aos usos que estão consolidados de maneira bem ampla. Em relação aos consumos, né, que foram observados no ciclo anterior, lá no Seraíma nós tivemos uma média de aproximadamente 152 litros por segundo lá no perímetro, sendo que nós tínhamos alocado para o perímetro 213, então o consumo observado ficou um pouco abaixo do que nós tínhamos alocado no ano passado. E, da mesma forma, para o Sistema Integrado de Abastecimento de Guanambi, nós tínhamos alocado 81 litros por segundo, e a média do consumo observado ficou em cerca de 70 litros por segundo. Né? E esses valores são importantes para a gente poder ter na hora de tomar a decisão aqui hoje, saber exatamente qual seria a melhor alternativa aí para a gente fazer o uso mais racional da água do açude Seraíma. Uma coisa que chama atenção aqui é a estimativa de consumo para o entorno. Nós temos aqui pelo consumo de energia, né, que foi feito para o ano de 2020, e nós ficamos com os valores de 9 litros por segundo nos meses de novembro a abril, e de maio a outubro cerca de 15 litros por segundo. No entanto, nós recebemos na semana passada uma lista, se não me engano foi o Luzinaldo que nos enviou, uma lista com o cadastro e a área irrigada, as coordenadas geográficas de todos os usuários do entorno do Seraíma que estão pendentes de regularização. E aí a área total chegou, se não me falha a memória, cerca de 75 hectares de área plantada, ou seja, nós teríamos a demanda ser atendida aí para atender todos os usuários do entorno, seria algo em torno de 35 a 40 litros por segundo, que é o que está previsto. Inclusive foi nas simulações que nós fizemos, nós temos 2 cenários que preveem o atendimento integral dessa demanda.
Aqui são os consumos observados no Poço do Magro. O Poço do Magro a gente tem mais dificuldade, primeiro, que o uso, as captações da prefeitura para abastecimento das comunidades rurais. Nós não temos recebido dados de consumo dessas captações, então nós alocamos 20 litros por segundo, mas a gente não tem, no momento, até agora, não estamos tendo como monitorar. Os usos no entorno do lago, ano passado, foram alocados 4 litros por segundo, porque a situação do açude era bem diferente da que está hoje, e também não temos dados de monitoramento. Então, o Poço do Magro, a situação de monitoramento, ela está bem crítica, e a gente espera que, com a edição do marco regulatório e a regularização dos usuários que estão no entorno e das captações da prefeitura para abastecimento, a gente possa ter um monitoramento mais efetivo dos consumos no Poço do Magro. Aqui são os compromissos que ficaram pendentes, né, do que foi pactuado para o açude Seraíma, e o destaque era um compromisso já recorrente das alocações de 2020, 2021 e do ano passado também, que seria a regularização dos usuários do entorno. E aí eu espero que agora que nós recebemos esse material na semana passada, né, que o Luzinaldo nos enviou, a gente possa dar encaminhamento a essa regularização, e em breve todos os usuários que estão ali naquela relação, eles poderão ter ou a sua outorga ou a sua dispensa de outorga, certo? Nós vamos manter essa ação no plano de trabalho desse ano, para que a gente possa, de uma vez por todas, regularizar esses usuários, e aí, a partir do próximo ciclo, a gente já não precisa mais conversar sobre isso. Em relação ao Poço do Magro, ficou pendente apenas uma proposta de um estudo sobre evaporação, né, no lago do Poço do Magro, e depois a gente pode conversar sobre manter esse estudo, essa previsão desse estudo, ou não. Os demais, assim, tem um assunto aqui que seria o conserto e a operação da válvula de descarga do açude, que nós, na reunião passada, nós não conversamos sobre isso. Aí eu queria saber da Codevasf, como é que está essa situação hoje, por exemplo, desses hidromecânicos do açude, se já foi consertado, se eles estão operando, né? Porque eles têm um impacto aí, principalmente para o pessoal de jusante. Aí, se o Hudson quiser nos dar uma informação, Hudson, por favor. A Codevasf, o engenheiro mecânico da Codevasf, fez a vistoria nessas barragens todas, né? Nós tivemos pessoal aqui, mas ainda não tem previsão orçamentária. Já identificamos, sabemos o que é necessário ser feito, mas não há nesse momento previsão orçamentária para fazer, não, Edgar. Tá certo? Mas eu creio que seria interessante, e a Ana, né, diante desse quadro aí que você está apresentando e dessa apresentação aqui de alocação, fizesse um expediente, porque aqui no escritório a gente praticamente não resolve essas coisas. Fizesse um expediente diretamente à direção da Codevasf, tá certo? Certo. Mas o pessoal já fez o levantamento aqui, já sabe o que é necessário ser realizado, inclusive eu acho que já tem até custos, tá certo? Tá. Deixa eu só anotar aqui, depois a gente caminha um ofício, se for o caso, né? Alô, estão me escutando? Será que eu caí? Estão me escutando, pessoal?
Alô? Eu estou. Eu também. Eu também escuto. É porque ficou mudo tudo de repente. Eu achei, ué, será que eu caí aqui? Mas tá tudo certo. Calma aí. Vou voltar para a apresentação. Estou anotando aqui, viu, Hudson? Para a gente. Depois a gente faz o ofício. E então, seguindo adiante aqui, depois nós passamos, na reunião passada, passamos para a apresentação dos cenários, né, de alocação. No caso do Seraima, o açude estava na cota 514,26 no dia 29, né, foi a última leitura que nós recebemos antes do fim do mês, com um volume de 47.810.000. E aí, nessa situação, nós simulamos 3 cenários. O primeiro deles, no caso do açude de Seraima, deixa eu frisar bem isso, nós simulamos as vazões para abastecimento de Guanambi e do perímetro Seraima, nós utilizamos as vazões que foram observadas no ciclo anterior. No cenário 2, nós simulamos conforme essa tabela que está aí, que é a tabela do marco regulatório, né? Então, 100% de atendimento para todas as finalidades. É um cenário mais gastador de água, né? E o cenário 3, nós simulamos com base, repetimos o que foi alocado no ano passado, né? E aí, traduzindo em números o que seriam esses cenários, nós temos essas 3 tabelas aqui, né? No cenário 1, ele prevê o observado, o que foi medido, né? Aqui tanto no abastecimento do Guanambi quanto no perímetro de Seraima. E nos usos do entorno, aí esse é o porém do cenário 1. O uso do entorno, ele considera só 70%. E a gente já sabe, como eu falei agora há pouco, que para atender 100% dos usos no entorno, nós precisamos exatamente dos 40 litros por segundo ali que são previstos. Então, esse cenário 1, ele tem esse ponto negativo aqui em relação ao entorno. O cenário 2 é o cenário que atende os 100% dos usos, né? Então, conforme a tabela que está acima. E o cenário 3, ele racionaliza um pouco a questão do abastecimento, do uso para o abastecimento em Guanambi, que ele repete o que foi alocado no ano passado, né? Em vez de ser 97 litros por segundo, seriam 81 litros por segundo, e garante para o perímetro e para os demais usos os 100% de atendimento também. Então, a meu ver, o cenário 3, ele garante, né, o abastecimento de Guanambi conforme a demanda da Embasa e também 100% dos usos. Então, poderia ser uma das opções aí para esse ciclo. Vou passar um pouquinho mais adiante para ver como que ficou o deplecionamento do açude, né? Nos 3 cenários. Nós chegaríamos em abril do ano que vem, caso não haja aporte de água no reservatório no próximo ciclo de chuva, nós chegaríamos no cenário 1, com 31.380.000. No cenário 2, que é o que gastaria mais água, chegaremos com 28.320.000. E o cenário 3, que a meu ver, é o mais racional ali, ele atende, nós chegaremos com 28.800.000. Então, a diferença, na verdade, do 2 para o 3, ela não é tão grande, e o 3 prevê um pouco mais de racionalização no uso. E, em relação ao cenário 1, nós temos uma diferença maior, né? De cerca de 2,5
2.500.000 metros cúbicos, tendo em vista que o cenário 1 considera o que foi medido aí nesse último ciclo. Então, assim, eu vou abrir agora um pouco, se alguém quiser se manifestar aí, para a gente fazer também a discussão sobre o Seraíma, certo? E aí depois eu faço a mesma coisa aqui para o Poço do Magro, e aí na sequência a gente faz a redação do termo de alocação. Então, em relação ao Seraíma, ao que foi simulado aqui, esses 3 cenários, alguém tem alguma dúvida? Podem se manifestar agora, está aberto o microfone aí para vocês. Alô? Pois não, Hudson? Marco Antônio aqui da cooperativa. A respeito aí desse 81, do cenário 3, só para ter uma colocação, que a gente sempre está batendo nessa tecla com vocês, e vocês, assim, praticamente quase não escuta as propostas que a gente fala também. Não sei por quê, entendeu? Você vê que ele está tão desacreditado que você vê o tanto de gente está participando. Isso eu acho que é uma reunião tão importante dessa, e acaba chegando um ponto desse, entendeu? Você vê a primeira reunião que teve aqui, o tanto de gente que deu, bastante gente mesmo, o pessoal debateram, mostraram, falaram, a Ana decretou uma coisa para a Embasa, que era para ela consertar, terminar de ajeitar a doutora do Poço do Magro, o segundo plano dela, do São Francisco, ser o Poço do Magro. A Ana decretou para eles, vocês têm que puxar em água lá, vocês vão ver, que eles tinham que fazer essa doutora deixar pronta. Eles não fizeram nada, foi destruir o restante que tinha, retiraram tudo. E assim, todo o cenário, tudo que eles estão querendo, vocês estão arrumando. Foi com 40 ali, foi com 60, foi com 81, esse ano já está querendo 97. Entendeu? Então, assim, para a gente, a barragem estando cheia, igual está cheia agora, eu não vejo problema esses 81. Com exceção, a barragem abaixou, chegou a um certo limite, abaixou os 3 metros. O que tem que fazer? Aí tem que reduzir, para mim, no meu pensamento, pelo tanto de produtor que tem, pelo tanto de família que está lá trabalhando na agricultura familiar, que é o que o governo investe tanto, pede tanto para o desenvolvimento. Então, para mim, o que eu vejo baixou 2, 3 metros ali. A Embasa tem que tomar as providências dela, ver o segundo plano dela lá, no Poço do Magro, onde for, e ter um pouco de cuidado com a água para os produtores, porque nós não temos outra opção. Se fazer isso, a gente vai ficar parado. Se a barragem chegar, acontecer, secar de novo, a gente vai ficar lá, quantas famílias, tudo na mesma situação que a gente passou 10 anos aí, apertado aí, o pessoal esguaritou tudo para o Brasil todo aí, caçando serviço. Entendeu? Para São Paulo, para Rio, para Belo Horizonte, para tudo quanto é lugar. Então, eu, como presidente da cooperativa, a gente tem que prever essas coisas, entendeu? Então, eu vejo assim, queria que vocês olhassem mais um pouquinho para o lado da agricultura, porque se não tivesse esse outro recurso, tudo bem, a gente não poderia fazer nada. É algo do ser humano mesmo, para tomar primeiro. Só que, em 2008, a gente deixou a barragem lá no ponto... ponto morto, né? Volume morto. A gente deixou lá uma boa quantidade de água. A Embasa puxou e deixou na lama. Entendeu? Então a gente não quer ver isso. A gente quer manter para a gente trabalhar, para que a gente sustente as nossas famílias ali, que as nossas famílias vivem ali no serviço, entendeu? Então eu vejo assim, esse cenário 3 aí, com essa exceção, 81 litros, se a barragem baixar, não tiver chuva, a barragem começar a baixar, e começar cortando a Embasa, para a Embasa tomar as providências e ter o segundo plano do Poço do Magro, que ela puder fazer, para que a gente tenha a firmeza. A gente tem uns produtores lá que financiou, muito financiamento do banco, confiando nessa água. Vem acontecer uma tragédia dessa daí novamente, então a gente tem que prever essas coisas, entendeu? Ô Edgar, é só uma curiosidade. Esses 97 litros por segundo que apareceu aí no cenário 2, ele é oriundo
de alguma proposta da Embasa? Porque eu lembro que na última reunião foi discutido esses 81 litros. Já tem uma outra proposta para 97 litros, é? Não, 97 é o que está no marco regulatório. Provavelmente é a outorga que a Embasa tem, entendeu? Ah, tá. Sim, se eles possuem uma outorga de 97, nós fizemos um marco regulatório que no estado hidrológico verde ele tem que atender 100% dos usos, aí nós somos obrigados a colocar esse cenário aqui de atendimento dos 100%. Embora o que, por exemplo, no ano passado foi alocado 81, e desses 81 a Embasa só usou 70, né? Então, em relação ao que eles poderiam ter utilizado os 97, que é a outorga deles, mas então utilizaram 70, e aqui acho que tem um slide aqui para cima que fala o que eles trouxeram lá da adutora do algodão, né? A adutora do algodão, eles trouxeram cerca de 231 litros por segundo da adutora do algodão, e pegaram no Seraíma 70. Então, o abastecimento deles, do sistema, está sendo predominantemente vindo da adutora do algodão. Está esclarecido. Entendeu? Por isso que aí nós repetimos o cenário 3, por quê? Para atender o pessoal do entorno e do perímetro 100%, e dar à Embasa a possibilidade de repetir o que fez nesse ciclo anterior aí, mas caso aconteça algum problema com a adutora do algodão, eles têm que ter uma sobra aí para poder pegar um pouco mais, caso seja necessário, mas pela média do que foi consumido no passado, eles nem consomem os 81, eles chegou até 70. Ficou em 70. Alguém mais? Alguma manifestação aí? Caso ninguém tenha nada a considerar, aí a gente tem que fazer a tomada de decisão aqui dos 3 cenários, né, pessoal? Acho que, pelo que eu vi aqui das manifestações, o cenário 3 seria novamente o cenário alocado, né? Seria basicamente exatamente a mesma alocação do ano passado, com 81 litros por segundo para a Embasa, para o sistema de abastecimento de Guanambi, e o perímetro e os usos no entorno agora ficam com os 100%, e a gente trabalha daí essencialmente para fazer a regularização dos usuários do entorno, finalmente. Então, eu acho que, em relação ao Seraíma, podemos assumir, então, o cenário 3 como cenário de alocação. A Codevasf vota pelo cenário 3. A cooperativa também, mas com exceção, daquela forma que eu disse. Entendeu? Sim. Os demais querem se manifestar? A Associação do Entorno vota pelo cenário 3. Certo. A Secretaria de Agricultura vota no cenário 3. Aqui, no caso, eu, o produtor, esse secretário, cenário 3. Certo. E o INEMA? Embora eu sou representante da barragem do Poço Magro, mas também eu concordo aí com o cenário 3 também. Bom, então vamos seguindo adiante agora. Eu vou passar para a apresentação das condições dos cenários do Poço do Magro. Certo? Seraíma, fechamos, cenário 3 alocado. Aí daqui a pouquinho a gente retoma o Seraíma para fazer o termo de alocação de água. Eu já tenho uma minuta praticamente pronta aqui, mas eu tenho que pelo menos ler ele para vocês, caso alguém queira fazer alguma alteração, a gente faz aqui na hora. Então, aqui agora nós temos as condições de uso para o Poço do Magro.
né? No Poço do Magro, eu esqueci, nós trouxemos na reunião anterior 2 cenários. O primeiro cenário, ele atenderia 100% das finalidades consolidadas, e o segundo cenário, ele repetiria o que foi alocado no ciclo anterior, e nós traríamos a possibilidade de um pulso para atender cerca de 3 usuários que têm a jusante. Seria um pulso de 15 litros por segundo durante 15 dias. Então, é uma coisa mínima, que é só para a água chegar, percorrer cerca de 3 quilômetros, que é onde tem esses 3 usuários que estão ali mapeados. E, no entanto, a gente não sabe, agora a questão dos equipamentos, a gente também nem sabe se consegue fazer essa operação. Mas aí o que aconteceu na reunião passada é que esses 15 litros por segundo que estão previstos aqui para os usos no entorno, eles são anteriores a essa consulta que nós fizemos do marco regulatório. E o marco regulatório ainda não foi editado, não está valendo, nós ainda vamos fazer uma nova consulta para recolher mais dados e tal, mas a gente já sabe que para esses usos no entorno, a área irrigada atualmente ela é cerca de 53 hectares, o que daria cerca de 27 litros por segundo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um terceiro cenário com esses 27 litros por segundo. Eu só esqueci de colocar aqui no texto, mas aqui tem na tabela, tá? Então, aqui na tabela nós temos o cenário 1, que seria atender o abastecimento e os usos no entorno 100%, só que esse 100% aqui é 15 litros por segundo. Então, a gente sabe que isso não atende também, né? A gente quer que todo mundo tenha acesso e que também que todos possam se regularizar após a edição do marco regulatório. O cenário 2, ele atende o abastecimento das comunidades no entorno e restringe o cenário que foi alocado ano passado, né? Tem uma certa restrição, então ele é mais desfavorável ainda em relação aos usos no entorno. E, por fim, o cenário 3, que eu acredito que seja mais confortável, né? Ele vai atender a tanto as comunidades do entorno, e aí eu fiz uma manipulação aqui da porcentagem só para chegar nos 27, que é o que está previsto os 53 hectares, né, no entorno, e aí esse cenário 3 ficaria com uma média de 47 litros por segundo no total. Em termos de gráfico, né, a gente pode ver que os cenários eles são muito próximos uns dos outros, porque as demandas são baixas. Então, a linha branca pontilhada é o cenário 3. Né? Nós chegaríamos... o Poço do Magro está mais confortável ainda que o Seraema. O Poço do Magro, mesmo em qualquer um desses 3 cenários, no ano que vem nós ainda estaremos no estado hidrológico verde, mesmo que não chova. Então, nós temos o cenário 3 aqui, a linha pontilhada branca, o açude chegaria em abril do ano que vem com 18.700.000 metros cúbicos. A linha preta intermediária é o cenário 1, que atende, tem essa questão de a vazão para o entorno, ela está abaixo do que nós sabemos que é a demanda atual, e o cenário 2 também tem restrições, né? Então, eu vejo que o cenário 3 seria o mais interessante aí para atender os usos que estão consolidados atualmente no Poço do Magro. Eu vou deixar aberto aqui agora o espaço para as pessoas que queiram se manifestar em relação a isso, mas o que nós temos no momento são esses 3 cenários, sendo que o 3 é o que atende, ele está mais em conformidade com a realidade atual que nós
levantamos aí depois da reunião que nós fizemos do marco regulatório. Alguém quer, por favor, Hudson? O cenário 3, ele prevê só para o 27 no entorno, não é isso? Litros por segundo, 20, abastecimento e a irrigação, 0, porque ainda não tem previsão orçamentária. Isso. Aqui da mesma forma, o pulso também, nós não temos previsão orçamentária para fazer a reforma lá da tomada d'água. Então, eu concordo com você, que seja o cenário mais adequado a esse cenário aqui. Tá certo? O Codevasf concorda com você. Não há, nesse momento, como dar pulso de água no rio. Isso. E também nós vimos lá na visita que a gente fez que a quantidade de vegetação ali vai ser muito difícil que aquela água, para você dar um pulso ali, teria que ou fazer uma limpeza ou dar um pulso bem considerável para poder essa água dar uma alavancada para baixo ali, né? Perfeitamente. Alguém mais queira se manifestar? Também, Edgar, eu concordo aí com o 3, até porque o cenário 3, o 1 e o 2, ele já não tinha aquelas informações que nós fizemos, que foi feito esse levantamento por último, né? Isso. E a gente passou, inclusive foi o Luzinaldo que enviou, já com todas as informações. Inclusive, eu queria até fazer só uma questão, título de informação, que a Codevasf tem conhecimento que, assim, fazendo esse levantamento lá, eu identifiquei um loteamento. Esse loteamento, eles não passaram nenhuma informação para a gente. Foi, assim, muito fechado. Ele fica ali bem próximo ali do Britador. Eu creio que deve ser um loteamento urbano, porque essa área aí já é uma área considerada urbana. Se não for verdade, isso também possa me corrigir aí, porque eu estou passando informação que eu tenho conhecimento. Eles não passaram nenhuma informação. Tem um loteamento grande, mas de qualquer forma, eu não sei a que pé se encontra. Mas quanto ao cenário, o 3 aí é o ideal, até porque já essa área aqui que a gente já retificou, né, que correu atrás de todo mundo, essas informações foram passadas, quase todos já estão providenciando em resolver a situação junto à ANA e junto ao INEMA. João também tem conhecimento. Certo, é bom contar também com a prefeitura, porque a questão do uso do solo, a ANA não tem essa atribuição de controlar o uso do solo, mas a prefeitura, a própria Codevasf aí, acho que são os órgãos que teriam que estar mais em cima dessa questão. Voltando aqui, pessoal, a questão dos cenários, então, só para vamos fazer a Codevasf já se manifestou, a Secretaria de Agricultura poderia se manifestar para a gente tomar a decisão acerca dos cenários aqui do Poço do Magro. Alô, Luzinaldo? Não, realmente para a secretaria também e para a prefeitura, no caso do cenário 3. Eu só queria ver a questão da ortoga, que já está vigente. Isso, lá daquele projeto de irrigação, né? Então, em relação a isso, nós estamos, inclusive, colocando na proposta do marco regulatório porque existe um prazo legal. Vocês pediram a outorga e receberam a outorga lá para 95 litros por segundo. O que a gente está pensando no marco regulatório? Primeira coisa esses usuários que estão a jusante ali, a gente está querendo trazer a demanda deles para dentro desse projeto. Então, seria para atender, em vez de 95 litros, atender 100 litros por segundo. Tá? Aí, outra coisa é que nós vamos tentar conversar com vocês para ver se a prefeitura se manifesta a respeito de um prazo para
iniciar a implantação do empreendimento, porque existe uma exigência legal, se não me engano, são de 2 anos, a partir da emissão da outorga, para que o empreendimento comece a ser implantado. E aí, caso isso não ocorra, já poderia existir a possibilidade ou da outorga ser revista ou até mesmo revogada. Então, ficaria em aberto. Oi? Ficaria em aberto essa questão. E aí a gente vai ter que ajustar isso agora dentro do marco regulatório, porque também não faz sentido, se a prefeitura não tem a menor perspectiva de implantação do projeto, ficar com uma outorga de 95 litros por segundo ali, entendeu? Mas não poderia ter a possibilidade de suspensão temporária da outorga? Então, aí a questão administrativa e jurídica, aí a gente vai ver como é que vai ficar dentro da resolução do marco regulatório. Nós vamos ver o que diz a legislação atual, e aí vamos trazer isso para dentro dessa outra resolução para deixar as coisas mais, digamos, palpáveis, né? Não adianta botar no marco regulatório, que vai ser uma resolução que vai ter uma vigência de 10 anos, botar lá que existe um projeto que vai consumir 95 litros por segundo, sendo que esse projeto não está nem sendo implantado ainda. Então, como eu disse, nós ainda vamos ter mais uma ou duas reuniões sobre o marco regulatório, e aí nós vamos aproveitar essas oportunidades para discutir a questão específica do projeto do perímetro aí, a jusante. Outra questão, que até, no caso, o Centro da Codevasf poderia ajudar a gente. No pessoal do entorno, na montante da barragem Poço do Magro, tem algumas propriedades, onde nós fizemos um levantamento, que ela não está constando como usuário da água do lago. Está entrando como água do rio, seria a nível estadual e não federal. Como é que poderia resolver isso? Eu te passei já o contato da AIDS, né? Uma vez você me pediu que estava com esse problema, que não estava dando estadual, tal, aí eu te passei ali, com a AIDS você resolve praticamente qualquer assunto de outorga na ANA. Se precisar, eu posso te enviar o número de novo. Agora, eu vi que naqueles pontos que você passou para a gente, tinha um pessoal que está muito ao montante mesmo. Aí, se esse pessoal não conseguir pegar nem no remanso ali do reservatório, mesmo agora, quando o reservatório está cheio, aí a outorga deles vai ter que ser no Rio mesmo, e aí no Rio é com INEMA. Porque nesse levantamento que nós fizemos, inclusive foi até a semana passada, todos estão pegando água do recuo da barragem, do lago. Aí o pessoal lá do parque aquático ainda está pegando a água da barragem. Então aí acho que é o caso de você conversar lá com a IDES e explicar para ela, falar assim, tem um remanso da barragem, o pessoal pega o remanso. Para que a barragem está cheia, vai ficar cheia esse ano, próximo ano, pelo menos, e aí depois conversar com ela, que ela deve solicitar lá, talvez tenha que fazer alguma alteração no sistema que concede o outorga para mudar ali a dominalidade. E aí ela entra em contato com a pessoa que faz isso e dá o andamento lá, entendeu? Tá ok. Então, pessoal, retomando aqui, alguém se opõe que seja o cenário 3 no Poço do Magro? Acho que não, né? Então, nós já estamos com as duas decisões tomadas, né? Serão os dois cenários 3, tanto para o Seraíma quanto para o Poço do Magro. E, bom, agora nós temos que tratar basicamente dos últimos 2 assuntos que nos faltam aqui. Seria a composição das comissões, né? Tanto do Poço do Magro quanto do Seraíma, e a redação do termo de alocação. Como no termo de alocação já existe uma tabela em que
listado a composição das comissões, eu sugiro que a gente já vá direto para o termo de alocação e aí faça as alterações direto nele, entendeu? Em relação à comissão. Então, eu vou agora projetar aqui na tela o termo de alocação do Seraima, certo? E aí depois a gente vê o do Poço do Magro. Vocês estão vendo o documento aí? Perfeitamente, Edgar. Se a letra estiver pequena, eu posso dar mais um aqui. Então, eu vou começar a leitura do documento. Eu já minutei ele basicamente com as informações mais importantes. Tem só alguma coisa para ser editado aqui ao longo do texto, certo? Então, é termo de alocação de água 2022-2023, sistema hídrico Seraima, a bacia do Rio São Francisco. O objetivo é a alocação de água do sistema hídrico Seraima. A vigência do termo de alocação é de junho de 2022 até maio de 2023, que é o ciclo de alocação de água. As reuniões foram realizadas nos dias 16 e 18 de maio por teleconferência. Os participantes estarão... quando vocês vão receber esse documento com a lista dos participantes, certo? Estará disponível também na página da ANA. A pauta da reunião, que nós já discutimos aqui, foi a alocação de água 2021-2022, os cenários para alocação desse ano, a comissão de acompanhamento da alocação e o próprio termo de alocação de água. A situação regulatória e hidrológica do Seraima, em 29/4, estava na cota 514,26, com 47.810.000 metros cúbicos, cerca de 93,6% do total. Durante o período de vigência deste termo, os usos de recursos hídricos nesse sistema hídrico ficam limitados ao expresso na tabela 1. Então, lá para o abastecimento do Ciaguanambi ficou com 81 litros por segundo. Os usos no entorno do lago, deixa eu ver se eu lembro aqui. Vou pegar aqui. 40 litros por segundo. Isso, no entorno 40 e o perímetro com 213. 40 litros por segundo no entorno e 213 para o perímetro. Que é basicamente o mesmo cenário do ano passado. As vazões médias apresentadas na tabela 1 referem-se ao volume alocado no período de estiagem e no período da alocação, podendo ser ajustadas mensalmente para atender a sazonalidade dos usos ou a especificidade, certo? Então, conforme o valor aqui é a média, né? Alterações nos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, desde que oriundas de reuniões da Comissão de Acompanhamento da Alocação indevidamente aprovadas pela ANA. Não vai ser o caso aqui, porque nós já estamos no estado hidrológico verde, e, exceto a Embasa, os usos já estão com 100%. Os volumes e cotas esperados no reservatório estão apresentados na tabela 2. Aí, essa tabela 2 aqui, deixa eu ver se eu consigo... Essa tabela 2, ela será alterada quando vocês receberem aqui, porque esse aqui é um modelo que já estava, tá? E como está como figura, eu não vou conseguir alterar agora. Mas aqui nós vamos ter, de abril de 2022 até maio de 2023, os volumes esperados, conforme a simulação, e as cotas esperadas também conforme a simulação. Então, essa tabelinha aqui, eu vou atualizar ela depois da reunião com os valores certinho aqui para 2022 e 2023. E quando vocês receberem, já vai estar tudo ajustado. Encaminhamentos para efetivação da alocação de água, que é um ponto importante aqui. Eu trouxe exatamente os mesmos
do ano passado, né? Que seria a medição das cotas do açude pela Codevasf, que nos envia semanalmente, a medição dos volumes captados para abastecimento público da Embasa, também nos envia mensalmente, incluindo também a captação para a produtora do algodão, para a gente poder saber como é que a Embasa tem gerenciado aí o sistema. Os volumes captados pelo perímetro, certo? A Codevasf e a cooperativa aí dos irrigantes nos enviam mensalmente os volumes. E tem o consumo de energia elétrica que a ANA faz a estimativa. A nossa ideia é sempre trazer essa estimativa já para a reunião de alocação, só que e nesse ano agora de 2022, né, para quem a gente apresentar a estimativa do consumo do ano passado, nós ainda não recebemos os dados a tempo de processar e fazer a estimativa. Assim que a gente tiver, a gente vai informar para vocês. Acho que quando formos emitir o boletim mensal, e aí a gente coloca uma chamada para essa estimativa aqui do consumo de energia elétrica. O item 2, a instrumentação, que seria basicamente a reposição de réguas, que é realizada pela ANA e pelo INEMA sempre que é necessário. E a gente conta com o apoio aí da Codevasf, da comissão, para nos informar sobre a necessidade dessa reposição. E a terceira é finalizar a regularização dos usuários no entorno do reservatório, que com base agora nessa lista que nós recebemos semana passada, eu acredito que esse processo irá, enfim, poderá ser finalizado nesse ano. Então, coloquei os prazos aqui, alguns são de rotina, né? E a regularização dos usuários, eu acredito que ainda em 2022 a gente possa concluir. Alguém tem alguma objeção em relação a esses compromissos aqui, ou queira inserir algum outro? Esse prazo aí da regularização dos usuários, a gente vai tentar, agora que a gente já tem a lista, já tem o levantamento, nós vamos buscar fazer uma reunião aí com o pessoal da associação, inclusive eu estou vendo o Sebastião aqui, para a gente ver, o problema nosso é esse, que a gente tem um teto. Esse teto são uns 40 litros por segundo, que nós vamos ter que dividir para aquela área plantada. Então, vai ter que fazer essas reuniões com o pessoal da associação até chegar a um entendimento comum. E a gente vai fazer o máximo para cumprir o prazo. A gente sabe que esse ano é um ano atípico, né? Que é ano eleitoral e tudo mais, e isso acaba afetando os serviços. Mas agora o Luzinaldo, estando com essa lista aí e em contato lá com a IDES, é possível, ela orienta vocês sempre que vocês precisarem aí. E qualquer coisa também vocês podem acionar a gente aqui na Comar para a gente tentar tirar alguma dúvida que vocês tenham aí em relação ao procedimento, tá? Mas Tá ok, cara. Tá ok. Só da outorga, eles fazem reuniões por telefone, se precisar, entendeu? Ok, Luzinaldo, a gente está à disposição lá, você entendeu, mais rápido, regularizar a questão desses usuários do entorno. É aquilo que eu te falei, que a gente tem que dividir dentro da cota dos 40 litros por segundo para que alcance a todos. Então, vai dar uma cota bem pequena para cada, mas a gente tem de alcançar todo mundo, que a gente não pode privilegiar um em detrimento a outro. Você entendeu? Eu queria só fazer, por exemplo, se a gente for solicitar mais uma régua de medição, além de apenas reposição, pode? Pode solicitar. Pode solicitar via comissão, né? A comissão de alocação, ou melhor via comissão, que aí dá a Ana entra em contato aqui, o INEMA instala, a gente vê como é que resolve isso aí, tá? Mas pode ser uma manifestação da comissão de alocação, dizendo onde, para quê. Certo. A gente conversa na comissão.
Então, a ANA divulgará mensalmente até o 10º dia do mês o boletim de acompanhamento, né? E o boletim também fica disponível no endereço lá na página da ANA. Agora, a composição da comissão de acompanhamento, tá? Fica instituída a comissão de acompanhamento, cujos membros estão relacionados na tabela 4. As principais atribuições da comissão é receber, avaliar e difundir os boletins, acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos para a efetivação da alocação e propor à ANA ajustes na alocação a partir do final da estiagem, quando necessário, né? A composição da comissão, nós estamos aqui, algumas pessoas não estão nem na reunião, né? Então, eu acho que as pessoas os que estão aqui, que querem permanecer, a gente já mantém, no caso, por exemplo, o João, o Hudson. Agora, tem gente por exemplo, o pessoal da Embasa. Eu não sei se acho razoável manter a Carla, ou então, assim, eu acho que de repente a gente pode manter, porque tem que ter uma pessoa representada na comissão, e caso a Embasa queira substituir depois, a Embasa manifesta o interesse em substituir, entendeu? Agora, dos irrigantes, aqui em relação à prefeitura e tal, irrigantes, aí é bom, caso alguém possa nos informar aqui se a pessoa tem interesse em permanecer ou não. Vamos lá, ó. Por exemplo, João Batista vai permanecer, João? Preciso de um. Continuo. Sim. Hudson também, né? Não. Hudson. O Hudson acabou de sair aqui, foi ver atender um telefone ali, mas eu acredito que sim, ele tem interesse sim em permanecer, o que ele falou aqui. Aí da Embasa, eu vou manter a Carla. Caso a Embasa queira, depois que receber o termo de alocação de água, queira substituir a Carla, aí a Embasa se manifesta e substitui. Da cooperativa, Marco Antônio? Sim, pode permanecer. Certo. Representantes dos irrigantes, Pedro Henrique Pereira, acho que nem está na reunião, né? Sebastião Marcos Batista. Presente. Isso. Vanderlei Florencio, representante da Câmara dos Vereadores. Eu acho que não está na reunião, né? O Edgar, eu queria fazer até uma observação, no caso das comunicações, talvez alguns não estão participando até por isso. Da outra reunião, quando eu já recebi, que eu abri meu e-mail, recebi no horário da reunião o convite. Uhum. Entendeu? E dessa vez eu recebi ontem, aí por isso que hoje, e talvez esteja isso, a forma de comunicar com o pessoal com antecedência até para participar, checar se você recebeu mesmo o e-mail e tudo, ou então disparar no zap direto, no telefone direto, uma mensagem, uma forma, Isso. seria melhor. Nós fizemos um novo cadastramento aí dos e-mails recente, então pode ser que nessa nova lista aí algumas pessoas tenham saído. Aí, o que eu estou pensando em fazer aqui? De repente eu vou já deixar esse pessoal que está aqui que está na comissão atual, a não ser que tenha alguém aqui que queira se manifestar, que queira sair da comissão, fora isso eu deixo todo mundo do jeito que está aqui, e aí eu peço ao João que atualize aí, caso haja, entre em contato com o pessoal, e se alguém quiser ser substituído, ou alguém quiser entrar, alguém que não esteja que queira entrar, ou alguém que está aqui na lista e que não está na reunião queira depois sair, aí o João ficaria com essa incumbência aí, pode ser, João? Pode, Edgar.
Essa comissão aqui que você apresentou agora é a do Posto Magro ou a de Seraíma? Não, essa é do Seraíma. Ah, de Seraíma, tranquilo. Pode ser, João? Você fica com essa atividade aqui de atualizar. Vou até botar aqui como um item 4 aqui, ó. Até porque, me permita, na observação, eu fiz a atualização do cadastro e não estava, vim receber agora ultimamente, não estava recebendo do Poço Magro. E eu fiz o cadastro para que eu acompanhava tanto Seraíma como Poço Magro, fiquei recebendo Poço Magro. Eu ia até ligar, mandar um informativo para a comissão para poder ver o que está acontecendo, que eu não estava recebendo o informativo. Certo. Então, eu vou colocar aqui uma outra ação, que aí o João... Tá me ouvindo, João? Sim. Atualizar membros da Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água. E aí fica o coordenador. Assim, uma coisa é se o restante da comissão querem que eu continue como coordenador ou não, né? Isso, Aí, assim, dos que estão na comissão aí, que estão presentes na reunião, a gente já elege agora quem ficaria como coordenador, né? É só fazer uma certa... Se você gostaria de ficar como coordenador? Não tendo outro. É porque realmente, como eu tenho muita atribuição, eu deixo um pouquinho a desejar na coordenação, entendeu? Mas se não tiver um outro, Tem alguém se habilitar. Tem alguém que queira se candidatar aí? Coordenador da comissão? Eu acho que é você mesmo, João. Já está reeleito. Sem problema. Então, aqui estou colocando... Agora em junho a gente retorna às reuniões presenciais aqui. A gente tem muita coisa para resolver, principalmente em Poço do Magro, tem muita demanda lá. E de Seraíma também, mas mais é Poço do Magro. Tá. Aí eu vou colocar um prazo aqui. Faz o seguinte, João, como sugestão, você está dizendo que tem atribuição demais, agora não, permanece você. A partir do próximo ano, faz um rodízio para coordenador. Tem Luzinal, tem Hudson, aí já está botando vocês no fogo. Eu vou deixar um prazo aqui até julho de 2022, tá, João? Que a gente está em maio, coisa de 45 dias aí para atualizar essa lista. E aí você entra em contato com o pessoal, tem os nomes aqui, e aí envia para a gente naquele e-mail lá, nesse e-mail aqui, ó, comar@ana, e aí, se for o caso, a gente atualiza a lista dos membros. Tá legal? Então, aí, depois da lista dos membros, esse termo de alocação de água registra os encaminhamentos da reunião de alocação, tendo sido lavrado pelo representante da ANA e será encaminhado aos órgãos reguladores de recursos hídricos, ao Ministério Público, aos presentes na reunião e a todas as reuniões de alocação de água aos membros do Comitê de Bacia do Rio São Francisco. Tá? E aqui tem a assinatura minha e a assinatura do Patrick, que é o superintendente, e é basicamente isso. Então, esse é o termo de alocação de água do Seraíma. Então, aqui, estando preenchido o termo de alocação de água, está concluído o processo de alocação de água para 2022, 2023 do Seraíma. A única coisa que falta aqui fazer ainda é atualizar essa tabelinha, mas quando vocês receberem o termo, que vai ser talvez amanhã, no máximo depois de amanhã, já vai estar com a tabelinha com os volumes e cotas esperados aí para o Seraíma, certo? Então, eu vou salvar aqui. E agora eu vou pegar o do Poço do Magro.
Abrindo aqui o Poço do Magro. Da mesma forma, né, o termo de alocação, o sistema hídrico Poço do Magro, a vigência de junho de 2022 até maio de 2023, as reuniões nos dias 16 e 18 de 2022, a situação hidrológica, né, do Poço do Magro, no dia 29/4, cota 519,53, e o volume de 31 milhões metros cúbicos, aproximadamente 91,6% do total. A tabela com os usos, né? O cenário alocado ficou o cenário 3, que é abastecimento no entorno de 20 litros por segundo, e os demais usos para os irrigantes de 27 litros por segundo, e sem defluência jusante, até porque não há condições de operar os equipamentos atualmente. As vazões médias apresentadas na tabela referem-se a questão tudo igual que estava no outro, né? São vazões médias, então pode haver alguma variação aí sazonal. Os valores podem ser alterados desde que solicitado pela comissão de acompanhamento e após o período de estiagem. Os volumes e cotas esperados no reservatório estão apresentados na tabela 2, isso aqui da mesma forma. Aliás, aqui no Poço do Magro eu já tenho já fiz aqui um backup aqui, que a gente já pode, é o cenário 3 que foi alocado. Então, no Poço do Magro eu já tenho pronto aqui a expectativa de volumes e cotas. Então, é só apagar isso aqui e torcer para ele colar bonitinho aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui no Poço do Magro já temos a tabela já está preparada com os volumes e cotas esperados para esse ciclo de 2021, 2022, 2023. Os encaminhamentos, né, os compromissos. Mantive exatamente o do ano passado, as medições, o conserto e operação da válvula, né? Esperamos que a Codevasf possa nos dar andamento aí. Nós vamos fazer um ofício, tal, dando uma explicação, tentando ver se a gente consegue fazer algum apelo aí para que seja consertado. Temos aqui no Poço do Magro uma atividade que é a publicação da resolução do marco regulatório, certo? Que será realizado ainda neste ano. Eu não posso dizer exatamente em quanto tempo, mas eu tenho certeza que será esse ano ainda. E nas demais ações temos, gostaria de saber da UniFG se a gente mantém esse estudo aqui em relação à evaporação no lago, ou se a gente retira, e temos também a regularização dos novos usuários após, aqui eu vou passar para cá, ó. Regularização, isso vai para a parte de regulação. Três ponto 2. Sai daqui. Aí eu só gostaria de ouvir da UniFG se a gente mantém essa intenção de fazer o estudo aqui da evaporação no lago, ou se a gente pode retirar.
Edgar, Oi. Gabriel está falando aqui. Esse estudo de evaporação, a gente não conseguiu nem começar a realizar. Então, acho que vai ser um pouco complexo, até porque a gente precisa de ter um local seguro para poder instalar o equipamento, para poder ficar monitorando. E a gente acabou que não conseguiu fazer tanto conseguir o equipamento, quanto também a área, né? Tá, então, por enquanto, vamos deixar ele de stand-by aqui e caso no futuro a gente consiga ter uma previsão da realização, a gente volta com ele. Porque a ideia também, deixa eu contextualizar, tem uma área em torno do Poço do Magro que está reservado para a construção de um herbário, de uma área da própria universidade, que foi uma parceria junto com a Codevasf para poder fazer um ponto de divulgação científica. Só que o andamento dessa área, da construção dessa área, no entorno lá, não tem avançado dentro da instituição, e por isso que a gente não consegue instalar um equipamento lá, já que a ideia era instalar próximo da área, ou na área que estava reservada para esse herbário e essas outras atividades. Ok? Ok, obrigado. Aí as demais informações são idênticas ao que estava no outro termo de alocação. E aí, em relação à comissão, João, como a gente está com... Sim, eu vou fazer a mesma coisa. Se tem alguém que está presente aqui na reunião que queira sair da comissão, pode se manifestar. Caso contrário, a gente mantém as pessoas aqui e eu insiro aqui a mesma atividade lá, que seria atualizar, porque com pouca gente na reunião aqui não tem como bater o martelo em cima da composição, né? Então, a gente mantém a mesma estratégia lá do Seraima. Vou copiar de lá. Tá certo, João? Aí fica até julho para atualizar Tranquilo. Fica até julho aí para atualizar essas duas Ótimo, listas. o prazo tá bom. O prazo tá Quando tiver, ótimo. caminha para a gente que a gente coloca nos boletins, aí a gente atualiza e manda para o pessoal tomar conhecimento. Então, esse termo de alocação, registro de encaminhamentos, tendo sido lavrado pelo representante da ANA, 18 de maio. E com isso, pessoal, aqui o do Poço do Magro está certinho já, o do Seraima falta só atualizar a tabela 2. E quando vocês receberem amanhã, ou depois de amanhã no máximo, já estará tudo nos conformes. E com isso, a nossa reunião, eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês aí nesses 2 dias e nós estamos à disposição aí para o que vocês precisarem em relação ao processo aí de regularização dos usuários, tanto do Seraima quanto do Poço do Magro. Em breve nós teremos outros encontros para tratar do marco regulatório do Poço do Magro e agradeço a presença. Eu vou finalizar a gravação aqui, pausar, né? E